Pessoal, boa noite. Quero começar pedindo desculpa que o vídeo de hoje é diferente e tá indo atrasado no ar, né? Porque eu vim aqui pro Rio de Janeiro, né? Vocês sabem, dar uma palestra, mas também celebrar um casamento. Então, ó, eu tô no meio da festa, literalmente. Eu vim ajudar a celebrar um casamento com um outro rabino, o Rav Dario. Tá aqui, eu tô no meio da festa e não consegui gravar o vídeo como eu queria, né? Do meu estúdio e tudo mais. Do meu estúdio não, né? Do meu quarto. E, bom, então eu tô fazendo o vídeo aqui do meio da festa, literalmente, tá? É o casamento do Ilan e da Vivi. Aproveito pra deixar aqui o parabéns, né? O Mazal Tov aqui. Bom, então o vídeo vai assim, tá? Meio no improviso, espero que qualidade de som e qualidade de vídeo fiquem bons. Eu vou aproveitar para falar um pouco da prédica que eu falei no casamento. Então, se alguém que estiver assistindo o vídeo estava no casamento, vai ficar a mensagem um pouco duplicada. Bom, essa semana a gente começa a ler a porção de Vayetze e a gente lê a história de Jacó fugindo de casa, né? E aquela famosa passagem que ele dorme no caminho e sonha com a escada, né? Que uma ponta da escada no chão da terra e uma ponta da escada no céu. E eu falei um pouco aqui no casamento sobre aquela passagem que ele acorda depois e muda o nome do local onde ele tem esse sonho. Ele fala que o local deveria se chamar Betel. Aliás, já que eu tô falando de casamento, tô aqui de terno, né? Todo chique e tal. Acho que eu vou falar virado pra lá, né? Que pelo menos fica ali a energia da festa. Então, e ele muda o nome do local pra Betel, que é a casa de Deus. E a Torá faz questão de falar o nome do local anterior. Antes de chamar Betel, ela diz que o local se chamava Luz. Bom, o nome Betel então é muito claro, né? Se chama Casa de Deus. Os sábios explicam até que ele chama assim porque ele tem uma premonição, uma previsão de que lá vai ser o templo de Jerusalém. Mas o nome Luz não é muito claro. Por que a Torá dá esse nome, a primeira pergunta, e por que o local chamava Luz? O que significa? Claro que luz não é hebraico, né? Não é a palavra luz, iluminação. Bom, e aí então eu vou tentar responder essas duas perguntas. Por que eu preciso saber o nome anterior do local e o que significa luz? Vamos começar com essa segunda, o que significa luz? A maioria dos comentaristas diz que luz, né, principalmente na vertente cabalística, é o nome de um osso que a gente tem no corpo. E seria não qualquer osso, mas o osso mais duro que a gente tem no corpo. Do qual inclusive aconteceria a reencarnação na época da ressurreição dos mortos. Na época quando o Mashiach chegar. A reencarnação não, desculpa, eu estou um pouco disperso. Na qual aconteceria a ressurreição dos mortos na época do Mashiach. Da onde então todos os corpos voltariam à vida, né? Existem muitas discussões qual seria esse osso, onde ele fica, se é o calcanhar, se é na coluna, em qual parte da coluna, né? Se é perto da cabeça, se é perto do cóccix, se é o cóccix e tudo mais. Mas seria esse osso. Bom, e aí tudo bem, então vamos supor que é esse osso. E qual que é a relação então? Por que o nome da cidade era esse osso e qual a relação com a casa de Deus? Bom, mudanças de nome na Kabbalah, na Torá, representam que algo de uma energia mudou, né? E às vezes, ou quase sempre, que uma energia é precursora da outra. Para chegar em Betel, eu preciso da energia luz. Eu tinha energia luz e aí ela se transformou por algum motivo. Por exemplo, um justo dormiu na cidade e agora ela pode ser Betel. Então quer dizer que para eu ter a energia casa de Deus, ou para eu construir a casa de Deus, eu preciso de energia luz. Tá bom, então o que significa isso? Para eu ter na minha vida a energia representada pela casa de Deus, pelo templo de Jerusalém, sonhar com escada, anjos, né? Tudo que isso está representando, eu preciso primeiro o quê? A dureza desse osso. Eu preciso tudo que esse osso está representando. A dureza, a força, a resistência, a garra, a tenacidade, como você quiser chamar, né? Todos esses sinônimos, essas palavras. O próprio osso representa isso, né? Nem precisava ser o osso mais duro. E representa o quê? Que eu preciso ter isso dentro de mim, na minha estrutura, não é? Eu preciso ter isso muito arraigado em mim, eu preciso saber lidar com dificuldades da vida. Jacó, a gente sempre fala isso na Kabbalah, é a personagem que vai precisar aprender muito isso, né? Ele precisa aprender isso com Esaú, agora ele vai começar a aprender isso com Labão, nessa parte da jornada que a gente vai ler agora no texto, né? Se ele não aprende isso, ele não vai poder vivenciar o aspecto casa de Deus, o aspecto Betel da história.
A pessoa que não sabe lidar com as adversidades da vida, com as dificuldades da vida, com as durezas da vida, porque ela não tem a dureza em si, não vai vivenciar o lado casa de Deus, né? Vou virar aqui de novo. Então, é disso que a Torá está falando, né? Eu preciso do aspecto luz para depois ter o aspecto Betel, certo? E como eu falei, em mim, aliás, eu falei das duas teorias do osso luz, que estaria ou no calcanhar ou na coluna. Independente da teoria, veja que a própria posição do osso também é isso. O calcanhar, ele faz o que no nosso corpo? Sustenta todo o peso do meu corpo, né? A coluna, ela é o que? Toda a sustentação, todo o eixo do meu corpo. É isso também, né? Então eu preciso dessa sustentação, esse suporte. Se eu não tenho isso, eu sou, digamos, mole, né? Eu sou molenga e eu não consigo então ter a casa de Deus. Aliás, outra metáfora que está me vindo. Eu estou falando de construir uma casa. O que uma casa precisa? Suporte, alicerce, pilar, parede, né? Eu estou falando de aspectos de dureza. Eu não estou falando de construir algo mole, né? Eu estou falando de construir algo que tenha dureza. Então a lição é essa que eu queria deixar. Essa é a reflexão que eu aproveito para deixar nesse dia aqui celebrando, né, de casamento, que eu venho ajudar a celebrar, como eu falei, ajudar a realizar esse casamento com o Rav Dario, casamento de Lã e Vivi. E fica essa reflexão então aí para a porção de Vayetze. Desculpem de novo pelo vídeo meio improvisado, né, meio nos moldes diferentes dos atuais, mas espero que vocês gostem bastante. Um beijo grande a todos, Shavuot Tov e tudo de bom.